Abraão não era muito diferente de nós. Deus falou para ele sair todas as noites e contemplar as estrelas, imaginando ser o número de seus descendentes. Durante o dia, quando olhava ao seu redor, só via areia. Ele contemplou isso por muitos anos, dia e noite. A promessa do Senhor estava diante dele continuamente. Você deve manter as palavras proféticas, promessas do Senhor diante dos teus olhos continuamente. Esteja ciente delas dia e noite. Estamos olhando suas promessas, não as circunstâncias. É muito importante aprender a fazer isso. Deus disse a Sara que teria um filho, apesar de ser idosa. Ela riu, mas Abraão teve problemas com isso. Mas Deus disse para ir lá fora, diariamente, e se lembrar do que ele falou. Gênesis 17, 5-8. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, ou seja, descendentes, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Havia uma promessa e propósito para a sua vida, assim como é para todos nós. No entanto, ele era incapaz de enxergar o cumprimento dessa promessa como o nome e caráter que tinha. Basicamente, o Senhor estava falando que ele tinha que se submeter a uma mudança de caráter, a fim de poder ver o cumprimento do destino que lhe foi apresentado. Como essa mudança ocorreria? Disse que a partir daquele dia, Sara deveria chamá-lo de Abraão. Abrão significa pai exaltado, e Abraão, pai de multidão. Que diferença enorme! A fim de ser pai de uma multidão, ele deveria ter filhos nascidos de Sara. Seu nome tinha que se alinhar com sua promessa. Cada vez que ela o chamava, ela dizia o seu nome, ou seja, o chamava de pai de muitas nações. Ela teve que mudar sua fala para que houvesse alinhamento entre as promessas de Deus e a vida de Abraão. Entendeu? Lembre-se que Jesus disse que você obteria aquilo que falou. Deus teve que lidar com Sara, pois ela realmente precisava de mudança. Ele mudou seu nome. O caráter e o nome caminham juntos, algo visto muitas vezes nas Escrituras. Sarai significa princesa, um nome bom, mas foi mudado para Sará, com H no fim, que significa princesa de uma multidão. Notou a diferença? Toda vez que Abraão falava, Sará, vem aqui, ele estava falando, princesa de uma multidão, vem aqui. A fala mudou. Essa fala até mudou seu físico. Essa mudança de caráter relacionado ao nome é notado várias vezes nas Escrituras. Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. Ele está falando sobre eles. Sara e Abraão não podiam ter mais filhos. E chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Como se existissem. Seus corpos foram vivificados porque chamaram à existência coisas que não existem como se já existissem. Suas vidas foram mudadas dessa forma. Sua maneira de falar mudou. Sara era idosa, no entanto, a partir desse momento, ela começou a ficar mais jovem. Houve um momento onde um dos líderes desejou se casar com ela. Ele provavelmente não desejaria se casar com uma mulher de 110 anos de idade. No entanto, sua aparência era tão boa que desejou se casar com ela. Por isso, Abraão falou para dizer que ela era sua irmã. Ela começou a aparentar mais jovem. Qual o ponto-chave disso? Suas palavras têm poder e controlam a tua vida por inteiro. Tiago falou que aquele pequeno leme, língua, determina a tua vida inteira. Salmo 8, 4-6. Que é o homem mortal para que te lembres dele,
e o Filho do Homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Davi não disse, que é o cristão que te lembres dele? Mas, que é o homem mortal, o ser humano que te lembre dele? Esse planeta inteiro está debaixo de palavras de maldição que foram faladas. Deus mudará isso. Essas palavras vêm pela mídia, filmes, palavras não testemunhadas em todos os lugares, e a maior parte delas são negativas. O mundo está debaixo de palavras de maldição, e a igreja também está até um certo ponto. Em seu ministério, Jesus falou com as árvores. As pessoas que praticam a nova era falam com as árvores. Talvez haja algo escondido nisso. Não concordo com as doutrinas da nova era, as quais são muito desviadas, onde há muito hinduísmo e outras coisas, mas há algumas verdades. Ele falou com a árvore e uma morreu. Falou diretamente ao vento e o obedeceu. Falou com o mar. Talvez você pense, eu conheço um homem que mora aqui perto e ele também fala com o mar, é algo meio estranho. Ele falou aos mortos, mas com o propósito de ressuscitá-los. Não era necromancia, mas foi um comando para que a pessoa voltasse a viver. É por isso que Provérbios 6:2 diz, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito e se está preso por suas palavras. Lemos também que a vida e morte estão no poder da língua, Provérbios 18:21. Jesus falou com todos os reinos que nos rodeiam e eles o obedeceram, pois debaixo de tudo isso há átomos que criam essa realidade física. É como se estivessem, em aspas, escondidos e adormecidos, aguardando um comando em fé. Temos que acertar isso quanto às promessas e propósitos que Deus tem para a tua vida, chamando as coisas que não se veem como se já existissem, trazendo do mundo não visível para a realidade física. Fé é a substância que jaz por debaixo, esperando ser transformada em uma criação física, a qual só pode ser transformada pela fala e fé. Você cria teu próprio mundo. É tempo de fazer muito como Abraão quanto às promessas para a tua vida. Você deve vê-las diariamente. Ele fez isso por muitos anos antes da concretização. Assim vemos que a vida é controlada por aquilo que você fala. O destino será alcançado por aquilo que você fala. Você é um navio navegando pela vida, controlado por um pequeno leme, a língua. Você tem que entender e acertar isso, principalmente nesses tempos do fim. Deus os abençoe.